Eu publiquei uma matéria no target.net, cujo link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, falando sobre um informe da ABRAC, que é uma associação brasileira que cuida de comércio eletrônico, que pega os dados da Anatel e os dados de volumes de vendas no mercado brasileiro, e eles concluíram que 25% dos smartphones comercializados no Brasil são considerados irregulares. E aqui a gente tem um bolo de dispositivos que são analisados como não homologados, e aí a gente tem que fazer uma peneira, porque tem produtos que são importados, que em teoria poderiam funcionar no Brasil, mas que não contam com representação no mercado nacional. E a gente sabe que tem várias camadas nesse assunto, que nem a ABRAC, nem a Anatel, nem outros órgãos que estão do lado dos fabricantes legais exploram, e que aí produtores de conteúdo como eu precisam vir aqui para dar cara para bater e falar sobre esse assunto. Será que todo smartphone importado no Brasil é considerado irregular? Será que a gente tem que fazer a leitura fria desses dados levantados junto ao volume de vendas? E a gente não deve fazer uma análise do cenário de uma forma um pouco mais ampla e menos cética? Ter um smartphone homologado no Brasil é importante, porém, nem todo smartphone não homologado deve ser considerado como ilegal, irregular ou não pode ser utilizado no Brasil. A gente tem que estabelecer filtro para qualquer coisa que a gente faz nessa vida, e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Os filtros que essa discussão sobre as vendas de telefones considerados legais ou de mercado cinza precisam ter para a gente progredir nessa matéria, porque senão a gente vai ter apenas aquilo que o mercado nacional impõe. Eu sou Eduardo Moreira e você está no target.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que você sabe que estão preocupadas com essa história de comprar smartphones importados e eles serem considerados ilegais no Brasil. Bom, do começo. 25% de smartphones considerados ilegais. Aqui, a ABRAC e a Anatel consideram os telefones de mercado cinza. E o que é o mercado cinza? É quando você traz para o Brasil telefones não homologados. Telefones que até são compatíveis com o nosso mercado, mas que não contam com homologação da Anatel. Eu estou sabendo que tem algumas empresas, alguns fabricantes de tecnologia, principalmente fabricantes de roteadores, que já estão por conta própria estabelecendo filtros para que alguns smartphones que você compra lá fora não sejam compatíveis com roteadores adquiridos aqui no Brasil. E este é apenas um aspecto do problema. A gente sabe muito bem que ter um smartphone homologado é importante, principalmente nas questões de segurança do usuário. Neste aspecto, a Anatel faz um ótimo trabalho verificando as especificações técnicas de cada dispositivo, verificando se cada fabricante concebeu o dispositivo para se adequar às nossas normas técnicas, as regras de SAR, regras de rede sem fio, enfim, todos esses aspectos técnicos que são sim importantes para que o mercado brasileiro de smartphones possa oferecer produtos que sejam principalmente seguros para o usuário e compatíveis com as nossas redes móveis. Porém, nós consumidores brasileiros também sabemos que algumas marcas não estão no mercado brasileiro e também não oferecem alguns dos seus melhores produtos. E aqui eu tenho que colocar como exemplo para a nossa missiva eletrônica o Nubia Red Magic 9 Pro, doravante conhecido como o melhor smartphone do mundo. Sim, esse cara é um monstro, ele tem uma bateria excepcional de mais de 6.000 mAh, tem o Snapdragon 8 Gen 3 com sistema de dissipação, que tem até mesmo as saídas de ar para você manter o resfriamento do processador de forma adequada, conta com RAM e armazenamento na máxima performance, ele conta com um pacote técnico que é realmente extremamente robusto, extremamente capaz de poder rodar qualquer tipo de jogo, mas ele não é comercializado no Brasil. Ele não tem a homologação da Anatel, os fabricantes ou os parceiros que são responsáveis pelos telefones
da Nubia, e eu nem sei se tem aqui no Brasil, não trazem o telefone para ser homologado aqui, e tem muito brasileiro querendo comprar esse dispositivo e não consegue porque é caro, você já tem que lidar com a importação, com as taxas de importação, com remessa conforme, e também temos que lidar com a falta de certificação dele para o mercado nacional. Aí eu te pergunto, é justo que esse smartphone seja considerado ilegal apenas e tão somente porque ele não tem vias de passar por uma certificação adequada para o mercado brasileiro? Bom, é esse um dos detalhes que a ABRAC e a Anatel não menciona na fala, onde ilustra que de cada 4 smartphones vendidos no Brasil, 1 é considerado ilegal. E aí a gente tem que realmente começar a conversar das camadas dessa questão para que o usuário brasileiro não seja prejudicado, não só por não ter a via de trazer um bom smartphone vendido lá fora e que não é comercializado aqui, como também para as camadas ocultas dessa questão, que são os pontos onde os fabricantes, os vendedores, os e-commerces, algumas grandes redes de varejo não contam para você sobre essas determinações ou sobre essa campanha toda em prol do smartphone considerado legal ou homologado. E eu repito, o problema não está na homologação, o problema é que está por trás disso. E é justamente por isso que eu queria gravar esse vídeo, para contar para você o que está por trás desse discurso todo. Um dos detalhes que os fabricantes e alguns varejistas do mercado nacional não contam para você é que alguns dos produtos que eles colocam no mercado, principalmente de smartphones, eles são white label. Produtos white label são aqueles celulares que são projetos, e quando eu falo projeto eu não estou querendo ser pejorativo, são projetos de smartphones que existem lá fora, que alguns fabricantes, principalmente fabricantes chineses, montam e comercializam com preços bem baratos para esses fabricantes estrangeiros, ou no caso, fabricantes brasileiros. Esses produtos chegam para cá em forma de projeto, os mockups, as partes técnicas, todas em separado, são montados aqui no Brasil para que depois eles sejam vendidos como se fossem das marcas, como produtos nacionais, mas que na verdade são importados e montados em nosso mercado. Bom, se é fabricado e montado aqui, beleza, ele é um produto nacional, mas na verdade ele é um white label, porque não teve desenvolvimento nacional, não teve projetistas e engenheiros brasileiros desenvolvendo esses dispositivos, e sim um projeto que já veio pronto do estrangeiro e que só custa mais barato porque basicamente ele veio já a receita pronta para ser montado aqui. E na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, não são produtos que entregam a mesma qualidade de algumas marcas que são muito populares lá fora, mas que não contam com representação no Brasil. Eu sei que alguns fabricantes estão estabelecendo parcerias com marcas que antes não estavam no mercado nacional, como Realme, Redmi, Oppo, a Xiaomi, a própria Xiaomi não tinha representação no Brasil, a OnePlus, enfim, essas marcas estão chegando ao mercado brasileiro através dessas parcerias, e aí a gente tem esses produtos com preços competitivos. Agora, essas mesmas marcas que agora estão estabelecendo parcerias com as gigantes asiáticas reclamam, e aí eu estou falando da senhora, Dona Multi, reclamam que o brasileiro tem complexo de vira-lata porque prefere o produto importado, prefere o produto vendido lá fora. Ora, se o produto que alguns desses fabricantes oferecem não são de boa qualidade, por que o consumidor brasileiro não tem o direito de comprar lá fora a qualidade que espera, o produto no preço bacana? Por que a gente tem que ficar restrito ao mercado nacional? Sabe, nós estamos em 2024, já faz tempo que a gente passou por aquela cultura de protecionismo econômico, onde o produto nacional tinha que ter todas as vantagens competitivas, e eu acho até que os fabricantes e marcas nacionais precisam ter algumas vantagens, como, por exemplo, redução de impostos, porque para desenvolver tecnologia no Brasil se cobra muito caro e temos uma carga tributária elevadíssima. Por que então a gente tem que pagar mais caro por um produto nacional de baixa qualidade, que é importado, ele só é montado aqui no Brasil, alguns deles são fabricados no Brasil, mas não são projetos 100% nacional,
sendo que a gente tem produtos de melhor qualidade que poderiam chegar por aqui por preços mais competitivos e até mesmo dando a tal da liberdade econômica para o consumidor comprar aquilo que quer. Se as pessoas estão comprando produtos lá fora que não são homologados aqui, isso está acontecendo porque muitos produtos que são montados ou fabricados aqui no Brasil, e como eu disse, são produtos que, na verdade, são projetos mais acessíveis e mais baratos para os fabricantes ou para o varejo, e que não entregam toda essa qualidade, e aí o usuário brasileiro fica meio refém dessas marcas. E, de novo, Multi, a própria Positivo, enfim, essas marcas que não são menores, são grandes marcas, mas durante muito tempo utilizaram essa estratégia, são justamente essas marcas que acabam brigando mais para que as taxas de importação sejam cada vez mais elevadas. É claro que a gente precisa de uma competição justa, mas também a gente precisa ter produtos de qualidade. E eu entendo que o bolo, o pacote todo não está fechando. Então, quando você começar a ver análises de mercado que falam que o brasileiro compra muito produto ilegal, o brasileiro está importando demais, isso tudo não cheira muito bem. Aquele cheiro de arroz queimado que me leva a crer que tem boa parte desse mesmo mercado, desses mesmos fabricantes, que na verdade estão querendo que você, obviamente, compre o produto nacional, mas que não entregam o produto com a qualidade que você merece. Levante questionamento sobre por que você tem que pagar 92% de imposto para trazer um smartphone que é muito melhor do que a grande maioria dos telefones que a Multi e a Positivo oferecem no Brasil. Levante questionamento sobre por que você tem que pagar imposto de 20%, que na verdade se converte em 45%, quando você tem que trazer aquele gadget qualquer do AliExpress que custa abaixo de $50, que não deveria se cobrar imposto disso, porque afinal de contas o Brasil é o país com a maior carga tributária do mundo e é o único país que está vindo com essa palhaçada. E principalmente questione por que o mercado como um todo está incentivando a todas essas ações que na verdade estão favorecendo muito mais a fabricantes e ao e-commerce, que entendem que uma vez que o importado não vale a pena, pode cobrar o preço que quiser pelo produto que está comercializando aqui. Sei que é o tipo de vídeo que não agrada muitas pessoas, sei que é o tipo de vídeo que é um assunto meio chato para se conversar, mas eu entendo que é importante a gente ter essa discussão e conversar sobre isso, porque tá meio pesada essa história de você simplesmente ter esse papinho do nossa, temos muitos telefones irregulares, muito telefone de mercado cinza comercializado no Brasil, e isso ajuda a quebrar o mercado nacional. Os fabricantes estão com muitas dificuldades para vender os produtos, sendo que são produtos que, sinceramente, em muitos casos deixam a desejar, e aí eu prefiro trazer o Nubia Red Magic 9 Pro para um preço bacanudo. Se bem que tá difícil trazer esse smartphone para um preço bacana, R$7.000, esfola o cartão de crédito de qualquer pessoa.